Provérbios, capítulo 12, verso 25. Provérbios 12, 25. Geraldo, você pode chamar os dois que estão conversando ali fora? Ou eles irem para lá, aí tira a atenção. Provérbios 12, 25. O texto diz claramente o que nós vamos meditar nesta manhã. Diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos ver. Senhor, nós bendizemos a Ti por nesta manhã nos dar essa alegria de estarmos juntos e de mais uma vez lermos e meditarmos na Tua palavra. E o tema desta manhã, o assunto desta manhã é algo que todos aqui, creio que sem distinção, já experimentou, ou vez ou outra se vê constantemente atacado e afligido por ansiedade. E nós cremos que a Tua palavra, conforme diz no Salmo 19, restaura a alma. Portanto, Pai, nós clamamos a ação, o guiar, o cuidado do Senhor sobre nós, para que isso não nos atrapalhe na caminhada cristã. O medo do futuro, ou tentar mudar o futuro. Que Teu Espírito fale a cada um dos corações aqui, em nome de Jesus. Inquietação, andar de um lado para o outro, comer unha, impaciência, melancolia, nervosismo, irritabilidade, preocupações, tensões, medo exagerado, a pessoa não consegue relaxar, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho, medo extremo de uma situação particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, pavor depois de uma situação muito difícil. Eu poderia continuar a lista para descrever ansiedade. O que leva alguém a ser ansioso? Como que a ansiedade atrapalha? Um amigo meu definiu a ansiedade da seguinte maneira: preocupação quanto a mudar o futuro. Não é ansiedade com o que aconteceu, não é preocupação com o que já aconteceu, mas é aquele domínio sobre o que está prestes a acontecer ou o que pode acontecer. Temos uma ansiedade positiva na Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo 1,4, Paulo fala que está ansioso por ver Timóteo, que ele tem grande ansiedade por poder revê-lo, que ele lembra constantemente das lágrimas de Timóteo. Não é dessa ansiedade que nós vamos falar hoje, mas o texto de Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade abate o coração do homem, deixa a pessoa prostrada, incapaz de caminhar. E eu separei pelo menos 3 situações nas Escrituras, em que eu não vou tirar o versículo do contexto simplesmente para falar de ansiedade, mas onde o contexto fala de como que a ansiedade é uma pedra de tropeço. A ansiedade pode nos abater, por exemplo, ao ponto de afetar nossas prioridades, trocando o espiritual pelo material. Uma pessoa ansiosa pode ficar abatida ao ponto de suas prioridades mudarem. O espiritual fica de lado e o material toma grande vulto. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 25 a 34.
Os irmãos conhecem um contexto em que Jesus está incentivando os discípulos a terem uma vida de confiança em Deus, a não deixarem que o aqui e o agora atrapalhem o futuro, o eterno, aquilo que é para Deus. A ansiedade pode nos abater ao ponto de mudar as nossas prioridades. Versículos diz assim, 25 ao 34: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. Um coração abatido, massacrado pelo medo do futuro, perde o poder de discernir entre o que é importante do que é urgente. A ansiedade divide a pessoa. E literalmente no grego, no Novo Testamento, quando a gente vai fazendo indo até a raiz da palavra ansiedade, ela chega num ponto que só tem a palavra dividido, ou dividir. Alguém que está dividido. Essa ideia de ansiedade no original significa dividido, alguém que está dessa maneira dividida. Sendo isto, se você notar no contexto do capítulo 6, o que o Senhor está falando, Jesus tratou no contexto imediato de que ninguém que está dividido pode, por exemplo, servi-lo. Eu vou fazer novamente o capítulo 6 dentro dessa perspectiva de divisão. Por exemplo, tem pessoas, os escribas e fariseus, que estavam divididos entre agradar a Deus e os homens. Eles davam esmolas e tocavam trombetas, eles praticavam jejum e não lavavam o rosto, eles oravam no canto das praças, aquela ideia de querer agradar a Deus, mas também querer aparecer para os homens. Quem está dividido não pode servir a Deus, não está apto para servir a Deus. Depois ele fala de pessoas que estão divididas entre Deus e as riquezas, que buscam amontoar tesouros nessa terra, que ficam preocupados com as posses. E Jesus diz: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar-se de um e vai acabar entristecendo o outro. Quem está dividido entre Deus e as riquezas não está apto para servir a Deus. E também quem está dividido entre o que é temporário do que é eterno. Essa última parte do capítulo 6, Jesus fala daqueles que estão preocupados com comer, beber e vestir, e deixam de buscar o reino, e deixam de buscar a Deus, e deixam de servir a Deus, e andam inquietos como pessoas que nunca conheceram a Deus. Jesus fala: os gentios é que procuram isso. A ansiedade abate o coração da pessoa a tal ponto que as prioridades mudam. O que é urgente massacra o que é importante. A ansiedade faz com que pensemos que Deus não valoriza o que é importante para nós. Deus não se preocupa com isso porque eu estou sofrendo. Deus não se preocupa com isso porque isso está me afligindo.
Então a ansiedade faz com que pensemos que Deus não valoriza o que é importante para nós, quando na verdade nós perdemos a capacidade de valorizarmos o que é importante para Deus. Deus valoriza a vida e não coisas. Versículos 25 a 30 fala disso. Olha, por que vocês estão preocupados com o que vão comer, beber e vestir? Os passarinhos não trabalham e vivem comendo. Se você sair lá fora agora, você vai ver um passarinho bicando. As flores, os lírios crescem e eles não tecem para si. Deus as veste, causa com que elas sejam vestidas daquela maneira. A pessoa ansiosa acha que coisas são mais importantes do que pessoas. A pessoa ansiosa troca a pessoa de Deus por coisas aqui. Essa é a ideia de ansiedade nesse contexto. Ela é levada a pensar que Deus não se preocupa com o comer e beber e vestir, que a vida dela se resume nisso, quando na verdade a vida dela se resume em buscar a Deus, em agradar a Deus, em andar com Deus. Versículos 25 a 30 trata dessa primeira parte, a ansiedade pelo material. A ansiedade faz com que nos comportemos como incrédulos que vivem com um sistema de valores distorcidos, preocupados com o aqui e agora, quando Deus quer que tenhamos uma visão do que é da eternidade agora. Do 31 ao 32, quando ele fala, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, e gentios nesse contexto é sinônimo de incredulidade, porque aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas estas coisas. Vosso Pai, o teu Pai, Deus, sabe que vocês precisam, necessitam de tudo isso. Deus vai suprir sua necessidade. A ansiedade faz com que nos comportemos como pessoas que não conhecem Deus, que pensam que Deus não existe, e por causa disso nós precisamos fazer algo, porque se nós não formos, nada vai mudar, nada vai acontecer, e não há confiança. Por isso que no contexto antes, Jesus chama homens de pequena fé, de pouca confiança. E por último, a ansiedade abate a pessoa, fazendo com que ela troque o importante pelo urgente, faz com que troquemos o serviço do Senhor hoje pelas preocupações do amanhã que ainda não chegaram. Você deixa de servir a Deus hoje por algo que você acha que vai acontecer amanhã, sendo que o amanhã nem chegou, e você nem tem a certeza se vai viver o amanhã. A ansiedade paralisa a pessoa de tal maneira que ela simplesmente não está disponível para o serviço do Senhor. Pré-ocupado significa que algo está ocupando de antemão. O texto diz, buscai ao Senhor, buscai o reino de Deus, ou melhor dizendo, buscai pois em primeiro lugar. Buscai pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Primeiro então, a ansiedade abate o coração do homem, torcendo valores. A pessoa, ela troca o importante pelo urgente, ela troca o eterno pelo passageiro, ela se preocupa com coisas ao invés de pessoas, ela não está disponível para o serviço do Senhor, porque o seu interesse é servir somente a si mesmo. A ansiedade causa isso. Uma outra área onde a ansiedade literalmente mata, a ansiedade mata o serviço ao Senhor, a ansiedade mata a vida de oração. A ansiedade acaba com o desejo da pessoa orar. A ansiedade leva a pessoa a querer agir do que parar e orar. A ansiedade pode nos abater ao ponto de afetar nossa vida de oração, levando-nos a pensar que agir é melhor do que orar. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Filipenses 4,
4 a 7. Eu falei 4, mas é do 2 ao 7. Está ouvindo? Filipenses 4, do 2 ao 7. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas mulheres, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade mata a visão do serviço. A busca pelo reino, o foco do eterno, perde o brilho por causa do aqui e agora que logo passará. A ansiedade também mina nossa vida de oração. Diante do que está às portas, oração não parece ser uma opção muito promissora. E algumas razões, porque a ansiedade prega que oração não vale a pena. Primeiro, há o pensamento de que Deus não responderá a tempo para reverter a situação. A pessoa não ora debaixo da ansiedade, porque ela pensa o seguinte: Deus não vai atender imediatamente. Deus não vai responder nesse exato momento. Eu preciso para ontem. E se eu orar, eu creio que Deus não vai agir imediatamente. Deus não vai suprir o que eu necessito a partir do momento que eu disser amém. A gente pode, pelo menos aqui, quem participava dos estudos lá na garagem do Lideraldo, quantas vezes antes de começar o estudo era um silêncio na rua. Na hora que nós abrimos o cantor cristão, começávamos a orar e ler, uma criança aqui, outra ali e tal, mas na hora que ia começar o estudo, todos os sons lá parecia que ligavam, né? Quantas vezes nós parávamos e orávamos pedindo que Deus intervisse, a fim de que pudéssemos ter paz para continuar o estudo, e às vezes, mal terminávamos a oração, o silêncio voltava. Não foram poucas as vezes em que nós experimentamos isso, de pedir que Deus nos desse paz para estudarmos a palavra, e a paz vinha. A ansiedade domina a pessoa de tal maneira que ela não ora porque ela não crê que Deus vai responder imediatamente. Ela prefere agir do que orar. As pessoas não oram debaixo da ansiedade porque há o pensamento de que se Deus realmente estivesse interessado em primeiro lugar, Ele não permitiria que tal futuro pudesse se levantar diante de mim. Para que eu vou orar? Porque se Deus realmente quisesse fazer alguma coisa, Ele já teria feito. Isso não teria acontecido. Nem teria a sombra do que está para acontecer diante de mim. Então nem vou orar. Ele não vai reverter mesmo. E algumas pessoas debaixo da ansiedade não oram porque simplesmente nunca desenvolveu um relacionamento com Deus através da oração. Ela nunca desenvolveu um relacionamento com Deus através da oração. Ela não sabe o que é ter comunhão com Deus através da oração. E para ela, oração naquele momento não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque ela não tem o hábito, o costume, a prática e o sistema de se relacionar com Deus em oração.
E a ansiedade naquele momento simplesmente intensifica com que a pessoa não ore. A ansiedade mata o serviço. E a ansiedade aniquila a vida de oração. Se os irmãos notaram aí, do versículo 2 ao versículo 7, parece que é como eu posso dizer, uma série de recomendações avulsas. Vode Sintique, o companheiro para ajudá-las, a moderação, a alegria, e aí ele diz, não, e a última coisa que Paulo fala é sobre ansiedade. Na verdade, todas essas coisas podem estar acontecendo porque há ansiedade no meio. A ansiedade nos torna hostis e fechado para as outras pessoas e ao ponto de vista que outras pessoas podem ter sobre o assunto. Evode e Sintique não concordavam em nada. E você já viu alguma pessoa ansiosa aceitar conselho? Ouvir? Está disposta a pensar diferente do que ela já está pensando? A ansiedade fecha a comunicação, fecha relacionamento, a pessoa se blinda, se fecha de tal maneira que ninguém pode mudar o seu pensamento, ninguém pode ajudá-la naquilo, e geralmente acaba surgindo uma hostilidade, ao ponto de um terceiro precisar entrar. Companheiro de jugo, ajude essas mulheres aí, porque elas são servas, mas nessa hora elas não estão se entendendo. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois se esforçaram comigo no Evangelho, e também Clemente com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, elas estão perdendo a oportunidade de servir porque não estão se entendendo, e a ansiedade pode levar a isso. A ansiedade pode levar a esse desentendimento, brigas por causa de que um está calmo e o outro está ansioso, e o que está ansioso ou está ansiosa diz, você não se preocupa comigo, olha só como é que você está, como é que você pode ficar calmo numa situação dessa? Você não se preocupa, você não me ama, e por aí vai. A ansiedade rouba nossa alegria no Senhor e deposita nossa alegria na resolução de situação ou em pessoas. Além da ansiedade causar o desentendimento, a ansiedade rouba a nossa alegria. O texto diz no versículo 4, e é um imperativo, é uma ordem, alegrai-vos em quem? No esposo, na esposa, na circunstância que está surgindo, que você não gostaria que acontecesse, e por causa disso, você está triste, e etc e tal, mas a nossa alegria deve estar firmada no Senhor. E quem anda ansioso, perde a alegria no Senhor. Deixa de olhar a Deus, para Deus como uma fonte de alegria, e ele e ela deposita sua alegria em que a situação tem que estar do jeito que ele ou ela gostaria que estivesse, ou que tal ou tal pessoa agisse da maneira como ele gostaria ou ela gostaria que agisse. Terceiro, a ansiedade mina com a oração, porque a falta de oração nos deixa impacientes, sem mansidão e sem domínio próprio. Não tem moderação. Olha o versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Você já viu uma pessoa ansiosa equilibrada, comedida? Você já viu uma pessoa não existe extremamente ansioso, a ansiedade já leva ao extremo. Você já viu alguém ansioso que consiga conversar num tom ameno, que consiga se dirigir ao outro que não está na mesma situação de forma pacífica? Não existe moderação, tudo é exagerado. A pessoa está com gripe, não, está com vírus ebola. Alguma coisa vai acontecer, mas na cabeça sempre é maior. Não que a situação não possa tomar um grande volume, mas é porque a ansiedade traz um óculos desfocado. É igual você pegar, quem não usa óculos, por exemplo, pegar um óculos de alguém que tem um grau muito forte. Tá? Você não vai conseguir enxergar. Você vai notar que a visão está embaçada, porque aquele óculos não é para você. Aquilo não é para você.
A ansiedade não é para o crente. A ansiedade faz com que paciência, mansidão, domínio próprio, moderação sumam do dia a dia da pessoa. Há um desequilíbrio tremendo, ou um nervosismo excessivo, ou uma melancolia que já é às vezes excessiva, ou uma tristeza, quase beirando a depressão. Porque o futuro que está sendo vislumbrado, a pessoa não aceita e quer mudar. Ela deposita sua confiança na mudança daquilo e não naquele que pode coordenar todas as coisas. A ansiedade mata a nossa vida de oração e nossa paz de Deus. Versículos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, orem. Se vocês orarem, a ansiedade não vai alcançar vocês. Se vocês pedirem, a ansiedade não vai alcançar vocês. Se vocês agradecerem a Deus, a ansiedade não vai alcançar vocês. E por que não vai? Porque todo aquele que leva uma vida de oração, Deus sempre presenteia com paz, que excede todo entendimento. E a ideia de exceder todo entendimento é o seguinte: tudo coopera para que você esteja realmente nervoso, nervosa, abatido, descontrolado, mas você não tem como explicar porque você está em paz. Você não tem como explicar, ainda que poderia ser facilmente explicado, é Deus, mas humanamente falando, tudo coopera ou conspira para que você esteja triste, porque você está tranquilo. Paulo, como que você está alegre preso? Vamos pegar o contexto de Filipenses. Como que você pode escrever para nós e dizer que a sua prisão está servindo para o teu serviço? Eu no seu lugar eu estaria triste. Como que Pedro em Atos 12 pode dormir se no outro dia ele vai perder a cabeça? E o anjo precisa cutucar ele para ele acordar. Quem que vai estar no corredor da morte? Dorme. Algo muito maior do que o pavor da morte e o medo do futuro tem que dominar essa pessoa. E isso é a paz de Deus. E a paz de Deus não vem com que você simplesmente sabe, eu sei que Deus dá paz. Deus estipulou um meio, oração. Ore, ore, ore. Não ore para que Deus mude a situação, ore para que Deus mude o teu coração na situação. Que a sua confiança esteja nele e não na melhoria da situação. Não é que nós devemos ser insensíveis, indiferentes com o que está acontecendo. É que você não é dominado por nada a não ser Deus. Por último, a ansiedade pode nos abater ao ponto de não percebermos nossa contínua necessidade de humilhação e simplicidade perante o Senhor e perante os homens. Vamos recapitular aqui. Em Mateus 6, a ansiedade aniquila serviço. Você para de buscar o reino. Você para de fazer as coisas para Deus. Você começa a buscar outras coisas que você acha mais necessário do que buscar a Deus. Nesse contexto de Filipenses, a ansiedade acaba com seus relacionamentos e acaba com a sua vida de oração. E em 1 de Pedro capítulo 5, e foi até um pouquinho que foi falado quarta-feira, em 1 de Pedro capítulo 5, do 5 ao 11, a ansiedade faz com que percamos a noção de que humildade e simplicidade diante dos homens e diante de Deus devem fazer parte da nossa vida, mesmo debaixo do sofrimento. 1 de Pedro capítulo 5, do 5 ao 11. Primeira epístola de Pedro 5, 5 a 11 diz assim: novamente, parece um contexto onde são recomendações gerais que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas pontuais e isoladas. E nós vamos ver que não. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob ou debaixo a poderosa mão de Deus, para que Ele
em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que estes versículos têm a ver com ansiedade? Parece que a ansiedade só aparece ali, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos primeiramente fazer uma exposição aqui e ver onde que se encaixa. O apóstolo, em suas considerações finais, ele exorta dois grupos de pessoas. No verso 5 ele fala dos jovens e dos mais velhos a serem submissos. Ele exorta os jovens a serem submissos aos que são mais velhos. E depois ele fala tanto para jovens e mais velhos que se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. A recomendação final é essa. Ele fala para os jovens: olha, quando vocês estiverem diante dos irmãos mais velhos, se submetam a eles. Isso é uma maneira de honrá-los. Mas aí ele inclui os velhos depois, os mais velhos, e diz o seguinte: e ambos sejam humildes uns para com os outros. O apóstolo mostra como que ambos os grupos podem servir um ao outro em humildade. Se estiverem já se humilhando diante de Deus, não terão problema em serem humildes diante um dos outros. Essa é a ideia. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Jovem, se você for soberbo com o mais velho, Deus vai te resistir. Mas se você for humilde diante do mais velho, Deus vai te dar graça. Você, mais velho, se você for soberbo com o mais jovem, Deus vai te resistir também. Mas se você for humilde diante daquele que for mais jovem que você, Deus vai te dar graça. Assim como Abraão fez com seu sobrinho Ló. Em Gênesis 13, ele poderia ter simplesmente despedido Ló e escolhido a melhor parte da região. E se você voltar lá no texto, você vai ver que a briga entre os pastores de Ló e Abraão, ele não quer uma indisposição na família. Ele diz: sobrinho, escolhe para que lugar você vai. Se você escolher aquele lado, eu vou para esse. E Abraão se coloca como um servo de Ló e deixa com que Ló escolha a melhor parte. Melhor parte entre aspas, né? Resultou em dano para Ló. Perdeu até a esposa. Mas a ideia do contexto é essa. A única coisa que impede humildade é o orgulho, é soberba. A ansiedade é fruto de orgulho, de um coração orgulhoso, de um coração soberbo, de alguém que não quer se humilhar. Quem já está se humilhando diante de Deus não tem problema nenhum, não é pego pela ansiedade de ter que se humilhar diante de alguém. Quais são as razões que Pedro dá para que as pessoas se humilhem? Primeiro, ele diz para que nós nos humilhemos, porque é Deus que concede graça aos humildes. Primeira razão. Quem se humilha, recompensado com graça é. Quem se humilha, faz porque Deus é quem dá a exaltação. Ninguém pode se roubar isso ou procurar se exaltar em cima de outro. O jovem não pode se exaltar diante do mais velho, e o mais velho não pode se exaltar diante do mais jovem, porque Deus vai resistir os dois. Deus vai se opor diante dos dois. Um usando: olha, eu sou mais jovem, tenho mais vigor e tenho mais isso, por isso eu posso. E o outro: não, eu sou mais sábio, eu tenho mais inteligência e por isso você isso. Onde certos requisitos são usados para atacar, ao invés de servir. E o orgulho é o que impede a pessoa de se humilhar para lidar com a ansiedade.
E uma terceira razão que deve se levar em conta das pessoas se humilharem é porque Deus já tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, não para que Ele cuide de vocês, ou porque, lembra que Ele cuidou? Porque Ele tem cuidado de vós. E a ideia no original é algo constante, Deus está tomando todas as providências para o teu bem. Deus está te cercando com tudo para o teu bem. A pergunta que fica é: o que tudo isso tem a ver com ansiedade? O que essa disputa, jovens com os mais velhos, de soberba com humildade, tem a ver com ansiedade? Lembra? Para a gente não olhar esse texto como se fossem coisas isoladas. Porque no versículo 9 e 10, depois que ele fala de Satanás, ele diz sobre sofrimento. Satanás pode causar sofrimento. Resistirem firmes na fé, ciente de que irmãos vossos estão sofrendo também as mesmas coisas. E quando ele faz a doxologia, a palavra de glória ao Senhor, ele diz que Deus, depois de ter sofrido por um pouco. Ansiedade nesse contexto é o seguinte: pessoas vislumbram o sofrimento, não querem passar pelo sofrimento, o orgulho, as soberbas endurecem de tal maneira para não sofrerem. Se eu me humilhar, vou sofrer. Portanto, não vou me humilhar, vou me manter aqui nesse orgulho, e o resultado é ansiedade. Ansiedade. A causa da ansiedade nesse contexto é o orgulho. Orgulho que nos leva à preocupação e à ansiedade de esperarmos dos outros o que Deus somente pode conceder, a saber, exaltação. No versículo 6 ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. Não o jovem vos exalte, mais velho, e nem você mais velho, e nem você jovem, procure no mais velho exaltação. Não fique ansioso para ter nestas pessoas o que Deus pode te dar. Orgulho causa essa preocupação e essa ansiedade de procurar em outros o que somente Deus pode dar. Orgulho que nos leva à preocupação e à ansiedade de não nos humilharmos diante de Deus e dos homens, porque sabemos que tal humilhação redundará primeiramente em sofrimento e não em exaltação. Se eu ceder, se eu abrir mão, se eu deixar com que isso aconteça, eu vou ser humilhado, não vou ser exaltado. E nós não queremos sofrer. Vai resultar em sofrimento e não em exaltação, e nós não queremos sofrer. Quando Deus, na verdade, está sistematicamente cuidando de nós no meio do sofrimento. A ideia é o seguinte: a pessoa não se humilha, não se dobra diante de alguém ou diante de uma situação, porque ela não quer sofrer. E isso lhe deixa cego para o que Deus já está fazendo. Ou seja, Deus está cuidando da pessoa, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade torna a pessoa ingrata. É como se ela estivesse diante de uma situação em que ela não pudesse provar que até aquele momento Deus tem sido um Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É como se, olha, eu estou no chão zero, eu estou na estaca zero, eu estou começando do zero, Deus nunca fez nada por mim, por causa disso eu estou assim. O orgulho cega a pessoa a tal ponto que ela fica ansiosa a dizer que Deus não está cuidando dela, por isso ela não abre mão, ela não se dispõe a sofrer para a glória de Deus. Versículo 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você se humilha diante de Deus, lançando sobre Ele a ansiedade. Não são assuntos separados. Orgulho que nos leva a preocupação e ansiedade a ponto de não discernirmos qual é o nosso real inimigo, que é o diabo, e não nossos irmãos em Cristo. Novamente, jovens e mais velhos, não briguem, não procurem pisar na cabeça um do outro, se humilhem, se revistam de humildade, porque na verdade o vosso inimigo não é quem vocês estão vendo, e sim quem vocês não podem ver, o diabo que está ao seu redor, só procurando um momento para te engolir. A ansiedade mina nosso discernimento espiritual.
Acaba com o nosso discernimento espiritual. Orgulho que nos leva à preocupação e à ansiedade a tal ponto que não nos humilhamos diante de Deus para sermos guiados e moldados por Ele, a quem cabe todo o domínio. Lembra? Ao Deus eterno, domínio, glória. E Ele mesmo, depois de ter sofrido por um pouco, Ele vai aperfeiçoar, firmar, fundamentar e por aí vai. As pessoas se preocupam e ficam ansiosas de tal ponto por causa do orgulho que não se rendem ao domínio de Deus. Mas por causa da ansiedade, repudiamos o sofrimento e queremos moldar e dominar qualquer coisa ou qualquer um ao nosso redor que nos ameace com sofrimento. Praticamente é como se tomássemos das mãos de Deus o controle de nossas vidas, dizendo a Ele que Ele não sabe o que está fazendo conosco. Aquela expressão, me dá essas rédeas aí que eu que vou direcionar a carruagem. A ansiedade faz isso, irmãos. Você não se dobra, você não se oferece. Senhor, faz de mim o que tu quiseres. Ou como Maria, eis aqui a tua serva, cumpre-se em mim o teu querer. Não, qualquer coisa que me ameace com sofrimento, eu quero ter domínio. Se são circunstâncias, eu quero dominar e eu não quero que isso me ameace com sofrimento. Se são pessoas, eu quero dominar e eu não quero que o que elas façam me cause um sofrimento. Eu não quero. O problema é o eu. Quando não há humilhação debaixo da mão de Deus, há dominação de circunstâncias e pessoas. Jovens manipuladores e velhos manipuladores. Porque nenhum e nem outro se submetem a Deus. O que Provérbios 12:22 diz? A ansiedade abate o coração do homem, mas a boa palavra o alegra. Então qual é a boa palavra nisso tudo? A fim de lidarmos com a ansiedade, precisamos entender e buscar a alegria da salvação. A alegria que vem do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E em cada um dos textos que nós tratamos aqui, há uma boa palavra para alegrar o coração. A ansiedade é combatida com promessas e provas do cuidado e lembranças de que Deus está presente em nossas vidas. Em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A boa palavra é: eu não preciso parar de servir ao Senhor para cuidar de mim mesmo. Contanto que eu cuide das coisas do Senhor, Deus continuará cuidando das minhas coisas. Não inverta isso. Não deixe de servir para cuidar daquilo que Deus assumiu o compromisso de cuidar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando a pessoa deixa de orar, a boa palavra é que quando você ora, Deus te dá paz. Deus acalma o seu coração. Deus diz para o mar revoltoso do seu coração: aquieta-te, emudece. E as águas tumultuosas se tornam calmas novamente. A promessa de que a oração nunca fica sem recompensa. Deus sempre traz paz. E por último, no texto de 1 de Pedro, nós podemos nos humilhar diante de Deus e diante dos demais irmãos e irmãs, destemendo o sofrimento, porque nem o sofrimento vai barrar o cuidado de Deus na nossa vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado de nós. Ansiedade não faz bem a ninguém. Pelo contrário, nos prejudica espiritualmente, prejudica os nossos relacionamentos, muda os nossos valores e literalmente faz com que fiquemos estagnados na vida cristã. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua bondade em deixar esses textos, essas situações e promessas que são maiores do que as ameaças que o sofrimento da ansiedade pode nos fazer. Ajuda-nos em cada uma dessas áreas que foram pautadas nesta manhã, nós tenhamos vitória
Vitória que nos leve a servir continuamente ao Senhor, buscando o reino e a sua justiça. Vitória que nos leve a termos uma vida constante de oração e relacionamentos sadios e equilibrados. Vitória que nos leve a buscarmos cada vez mais nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, a fim de que constantemente vejamos mais do cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Livra-nos da ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor permitir.